Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do like, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, camisetas que brilham no escuro, boné, moletom, o nosso livro Assombrado, a história. O que é esse daqui? É a história do canal e do casal também. Aqui, livro lindo, 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 capa dura, todo periquitado aqui, ó, e com uma história bem legal aqui dentro, cheio de QR Codes para você bater o celular e ir para vídeos exclusivos, enfim. E temos a nossa caixa também. Agora eu não sei, gente, se já acabou a assinatura da caixa de da caixa de outubro, né, que é a primeira caixa Halloween, a caixa assombrada. Se tem só as vendas avulsas agora, eu não sei bem como é que pé que tá esse daqui. Deixa o Matheus me atualizar que eu já passo para vocês. Mas olha só, temos aqui as caixas assombradas agora. Então, a partir de outubro, todo mês, quem assinar vai receber todo mês uma caixa com um tema diferente aí na sua casa. A primeira é Halloween, tá? E depois tem novembro, dezembro, por aí vai. Você assina uma única vez e todo mês vai cair automaticamente no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para o seu estado. Tá? E aí você vai receber sempre uma caixinha aí. É possível comprar avulso também, tipo, não fazer assinatura, aí você só compra aquela caixa, o valor é um pouquinho maior, tá bom? Entra lá na lojaassombrada.com.br e dá uma lidinha lá na caixa assombrada. Tá bem legal. Olha um dos itens aqui que vem nessa caixa. Em resina, feito exclusivamente para caixa, tá bom? É um porta-velas do Jack O'Lantern pintado à mão e ainda com número de série aqui, ó. Cadê? Enfim, edição limitada, tá vendo? Cada um tem uma numeração. Esse aqui é o 001, que é o nosso. E aí quem adquirir a caixa vai ter a sua numeração. E é isso, tá bom? Quem tem, quem tem a caixa tem, quem não tem a caixa não terá. Vamos ao relato de hoje, então? Vamos sim. É um relato longo e é este daqui. Coincidência ou trabalho feito? Ei, Laia. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e confesso que já escrevi esse relato várias vezes e apaguei. Eu não tinha coragem para enviar por me causar imensa tristeza em saber o quão terrível pode ser uma pessoa. Bom, vamos ao relato e pode ler tranquila que os nomes já estão trocados. Será que eu consigo enviar dessa vez? Oh, meu Deus. Tenho 26 anos, moro no interior. Moro no interior de. Não vou falar aqui. Moro no interior de um estado. Minha família é bem grande, somos no total de 10 irmãos. Nosso pai, nossa mãe, os agregados, assim que chamamos carinhosamente os nossos cunhados e cunhadas. Ai, que susto o celular do Matheus. Não tem como deixar aqui no não perturbe. Eu não sei como que faz nesse daqui. Aqui, acho que é isso. Então, os agregados, nosso pai, nossa mãe, nós, os agregados e, é claro, os nossos amados sobrinhos. Todo mundo junto, a família é bem grande, tá? Tudo isso daí. Dá pra imaginar a confusão numa família desse tamanho, né? Só que não. É claro que tem uma briguinha aqui, outra ali, mas coisa rara de acontecer. Somos todos muito unidos e claramente um sempre protegendo o outro. Isso faz com que a nossa família seja o quê? Alvo de muita inveja. E não é escondido não, tá? Todos falam mesmo, até com a gente, que não sabem como que os meus pais criaram tantos filhos assim na simplicidade. Trabalhando na roça, debaixo de sol quente, no frio e até na chuva, quando era necessário, para nunca faltar comida em casa. E nós sermos assim tão felizes e viver de certa maneira melhor que muitas famílias com condição financeira muito melhor que a nossa, porém não com a nossa união. Acredito que seja esse o motivo de sermos uma família simples, humilde e tão invejada. Por sermos assim tão irmãos, saiu tudo bem dividido. Tem os festeiros, os mais caseiros, os palhaços que adoram fazer piadas e pregar peças nos outros e por aí vai.
E nessa divisão saiu o Marcos, o mais festeiro dos irmãos. Tudo era motivo de festa para ele. Não perdia uma festinha sequer que tivesse na região. E se não tinha festa para ir, era churrasco em casa mesmo. Por ele ser assim, estava sempre rodeado de muitos amigos, entre aspas. Alguns de verdade e a maioria por interesse, pois era sempre ele o que pagava. Mulher, então, não podia ver uma coroa que logo ficava doido. Isso acredito que esteja no sangue, pois todos os irmãos têm relacionamentos com pessoas mais velhas. Bom, minha mãe ficava doida com isso, e o motivo eu vou explicar. Dora era uma senhora viúva, mais velha que a nossa mãe, e também mãe de uma das melhores amigas do Marcos. Ela, por sua vez, fazia questão de espalhar para todo mundo, inclusive para nossa mãe, toda vez que a via, o quanto Marcos era especial para ela e o quanto ele a fazia se sentir especial. Se é que vocês me entendem. Com a intenção de se exibir para os outros pelo fato de ter um rapaz no auge dos seus 18 anos atrás dela. E fazer raiva na minha mãe, com certeza, pois não tinha a mínima necessidade de sair falando essas coisas, né? Bom, passou um tempo e o patrão dele precisou de um motorista para dirigir van escolar. E como ele conhecia muitas pessoas aqui na região, conseguiu que o Marcos tirasse a habilitação que precisava em tempo recorde e deu a ele esse trabalho. Porém, era na cidade vizinha, a poucos quilômetros daqui. Lá ele conheceu Patrícia, uma adolescente que carregava na van, e começaram a namorar depois de umas viagens e outras. Pela primeira e única vez o Marcos arrumou uma novinha. No começo foi escondido, mas não das famílias, até porque o pai dela, o senhor Adilson, também era estudante, e aí ia junto com a filha no mesmo horário, e estava presente durante a aproximação dos dois, tal, e permitiu. Mas a direção da escola não poderia ficar sabendo, pois o motorista maior de idade com uma aluna não ia dar certo, né? E assim foi. Com a evolução do namoro, nós começamos a conviver um pouco com a família da Patrícia, que era o pai, a mãe e uma irmã, que na época tinha mais ou menos uns 7 anos. E imagina o nosso espanto ao saber desse relacionamento, né? Ele com uma menina mais nova que ele. Sempre nos encontros notávamos algo estranho. Quem parecia ser a namorada do Marcos era a Eliane, a sogra dele. Era ela que sempre estava agarrada no braço dele. Os cuidados, os carinhos, era muito estranho. Não parecia ser de uma sogra com o genro, sabe? E a Patrícia ficava mais era com a gente do que com ele. Mas nunca comentamos nada, só ficamos observando. Minha mãe, ao também achar isso estranho, quis investigar um pouco mais dessa família. Afinal de contas, ninguém os conhecia direito. E do nada entraram na nossa família, sabe? Foi aí que ela descobriu que eles frequentavam um centro. Eu não sei se era centro espírita ou o popularmente conhecido como centro de macumba. Eu não sei dizer, gente. Eu só lembro de que na época minha mãe falou de um centro e que o Marcos estava indo com eles. Com isso, a minha mãe ficou ainda mais cismada com esse namoro esquisito, mas não sabia o que falar, sabe? Ficava só jogando piadas de vez em quando. Foi até que a direção da escola descobriu o relacionamento e depois de alguns meses entrou o período de férias. E ao retornar com as aulas, o Marcos não pôde voltar ao trabalho por ele ter se envolvido com uma das alunas. Voltou para casa e manteve o relacionamento à distância, indo na casa da Patrícia nos finais de semana de folga, pois tinha voltado ao antigo trabalho, que era também com o mesmo patrão, tornando assim mais difícil manter o namoro. Ainda mais porque ao voltar para casa também voltou a ir atrás da Dora, a mãe da amiga dele, mesmo ainda estando comprometido com a outra. Até que decidiu se mudar de novo, porém agora para mais longe.
iria para o Rio de Janeiro, morar com a nossa irmã Débora, que se casou e foi morar para lá. Manteve, mesmo morando lá, os 2 relacionamentos, até onde conseguiu. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2 anos, ele terminou com a Patrícia. Minha mãe deu graças a Deus quando isso aconteceu. O tempo foi passando. Trabalhava dia e noite, literalmente. E nos dias que tinha folga, torrava todo o dinheiro na farra, com mulheres, bebidas, só na bagunça. Quando vinha nos visitar, tinha sempre que ir atrás tanto da Dora, que era nossa vizinha da rua de cima, quanto da Patrícia, na outra cidade. Por mais que tivesse acabado o relacionamento com elas, ele não conseguia ficar longe. Era uma coisa, sabe? Tinha sempre que ir procurá-las. Mesmo com a nossa mãe falando na cabeça dele para não ir. E foi assim por mais 2 anos. Tudo começou a mudar quando ele trocou de emprego e foi trabalhar de garçom num restaurante bem conhecido da cidade. Lá se deu muito bem logo de cara, pois apesar da pouca idade, agora com 22 anos, ele era muito responsável com seu trabalho e se dedicava ao máximo para fazer bem o que lhe era pedido. Com pouco tempo, além do serviço de garçom no turno da tarde, também era responsável por fazer as compras do restaurante na parte da manhã e o trabalho de motoboy no turno da noite para uma filial do restaurante que também era pizzaria. Com isso, conheceu Abel, gerente geral dos 2 restaurantes, e era quem passava o dinheiro e a lista do que iria precisar comprar. Começaram a sair e logo já estavam morando juntos. Ela tinha 39 anos, já era mãe de 3 filhos e muito responsável. E não é que o Marcos sossegou? Ainda gostava de uma boa festa, mas agora era tudo do lado da esposa. Nessa época, eu ajudava uma amiga da família, que tenho até hoje como uma segunda mãe. Eu ajudava em seu consultório odontológico. Quando não tinha nenhum paciente marcado, nós 2 íamos para a casa da Creuza, uma vizinha do consultório, para passar o tempo. Hoje já não me lembro mais como, mas na época elas conseguiram um baralho cigano e isso passou a ser o passatempo da Creuza e da Maria, a dentista. Mas só na brincadeira mesmo, porque ali ninguém sabia como ler um baralho cigano de verdade. Eu ficava só olhando, pois eu não gosto de brincar com essas coisas, nunca gostei. Eu tenho um medinho, sabe? Mas não conto pra ninguém, não. Mas no dia 13 de setembro de 2012, foi diferente. Cheguei para trabalhar depois do almoço, pois estudava na parte da manhã e só tinha um paciente marcado para aquela tarde. E como de costume, depois que acabamos, fomos para a casa da Creuza. Sentamos e começamos a conversar. Até que a Maria virou para a Creuza e disse: "Se não quiser contar, eu conto, mas acho que você deveria, afinal foi você quem viu." Depois de falar isso e eu ali sem entender nada, foram me questionar sobre a Dora. E o porquê que a minha mãe não podia nem ouvir falar o nome dela. E aí eu contei que era por causa do Marcos, do envolvimento dos 2 e tal. E aí a Creuza me questionou: "Mas é só por isso? Ele sempre andou atrás de mulher mais velha? Não foi só atrás da Dora." Aí eu respondi: "Mas a Dora é abusada. Ela fica sempre que encontra a mãe, com a minha mãe, fica provocando, falando dos 2. Você acredita que até contar pra ela que uma vez ele pulou o muro, entrou pela janela dela e quando acordou ele já estava em cima dela? Precisa falar essas coisas? Ela faz com intenção de irritar minha mãe e consegue." Bom, depois que falei isso, ela foi me contar o que tinha visto. E ela disse assim: "Você sabe que a minha aposentadoria estava agarrada e não saía, né? Então, me indicaram para ir num rezador que tem umas orações muito fortes. E eu fui atrás desse homem. Não custava nada tentar, né? Chegando lá, eu encontrei a Dora, já estava saindo, mas eu não liguei, pois fui informada que muitas pessoas daqui já iam lá nele. Quando foi a minha vez de entrar, eu vi em cima da mesa dele uma foto do Marcos e outra da Fabiana, filha dela. Quando terminei de falar sobre o que eu queria, perguntei sobre aquelas fotos, sem demonstrar que eu os conhecia. E ele só me respondeu que eram pedidos de oração.
Se eu tivesse alguma, também poderia deixar a foto lá. E guardou as fotos na gaveta da mesa, porém separadas, cada foto em uma gaveta diferente. Não falou mais nada, então saí e voltei para casa. Na hora eu fiquei sem saber... Ah tá, agora acabou, agora é a moça de novo falando, né? Na hora eu fiquei sem saber o que falar. E aí a Maria falou para mim, levantando a possibilidade de ter sido feito algum tipo de amarração pela Dora em cima do Marcos. Só isso para explicar ele ficar andando atrás da Dora, disse a Maria. Aí eu acabei contando sobre a família da Patrícia, que a minha mãe sempre desconfiou deles terem feito alguma coisa também, mas não da Dora, que ali no máximo ela era uma sem vergonha mesmo. Mas eu não deveria ter falado isso. A Maria, na mesma hora, pulou da cadeira gritando: Creuza, pega as cartas! Vamos saber disso agora! Você vai perguntar se fizeram isso para ele e vamos ver o que vão dizer as cartas. Ai, gente, eu não queria fazer isso, sabe? Mas acabaram me convencendo e a Creuza trouxe as cartas. Nessa hora chamaram no portão. Era a Nenê, uma outra vizinha querendo o carrinho de mão emprestado. A Maria então pediu que ela abrisse as cartas pra gente, que ela era melhor nisso. Ah, o quê? Pra Nenê abrir as cartas? Maria então pediu que ela abrisse as cartas pra gente, que ela era melhor nisso. Na hora ela disse que não podia, pois estava ocupada, mas no final também acabou sendo convencida. E ao abrir as cartas, ela foi falando: foi feito sim um trabalho de amarração local, para que nunca saísse de seu local de origem, e assim permanecendo perto de quem o fez. Mas ele insistia e lutava para se manter longe, mas isso já está enraizado, e mesmo contra sua vontade, irá voltar, pois aqui se tornou seu único lugar de paz. Então a Nenê abriu a última carta, a única que eu não me esqueci, até hoje. Nela tinha um homem em cima de um cavalo, debaixo da sombra de uma árvore escura. Então concluí: no entanto, ele não irá mais voltar com as suas próprias pernas. Então, acho que ela concluiu, é isso? Ela concluiu: no entanto, ele não irá mais voltar com suas próprias pernas. Bom, 2 meses antes disso, ele havia sofrido um acidente de moto enquanto trabalhava e estava sentindo dores no joelho e talvez iria precisar passar por uma cirurgia. Naquele momento, Maria se lembrou disso e ligou a esse fato, tendo a ideia dele voltar talvez numa cadeira de rodas, e aí nós começamos a debater sobre isso. Quando nos demos conta, a Nenê já tinha ido embora, nem levou o carrinho que precisava. Hoje percebo quanto isso foi estranho, mas no dia eu nem me toquei. Bom, os meses foram passando, ele não precisou fazer a cirurgia, pois seus joelhos estavam ótimos, então eu acabei me esquecendo de tudo isso. 1 ano se passou, e numa bela manhã de terça-feira, dia 3 de setembro de 2013, minha mãe e eu estávamos na rua, em frente à nossa casa, tomando um café com a vizinha. Então uma moto vira a esquina e vem na nossa direção. E ela fala: olha quem tá vindo lá, é o Marcos. Minha mãe logo disse que não era ele, porque era impossível, vindo assim sem avisar. Mas para nossa surpresa era sim o Marcos. Chegando em casa, nos contou que estava de férias e tinha combinado com a Bel de vir para conhecer o nosso pai, pois o restante da família estava sempre que podia lá na casa deles. Já o nosso pai odiava viajar, então ele era o único que a Bel ainda não conhecia. Porém, essa viagem estava marcada só para outra semana, pois ele estava de férias, mas ela não. Então, ia aproveitar uma folga atrasada para poder sair. Mas que naquele dia havia acordado no meio da madrugada com uma vontade de ver o nosso pai, com uma saudade sem explicação. Então, ele se levantou, pegou a moto e veio sem falar nada com ninguém. Só avisou a Bel, depois que já tinha chegado, e a coitada lá, desesperada, sem saber onde ele estava. Naquela semana, fez tudo o que pôde. Visitou todos os amigos, se reuniram para fazer o famoso churrasco, aproveitou a viagem de todas as formas que conseguiu, inclusive também indo ver a Dora e a Patrícia.
passando um dia inteiro na casa de cada uma. Sábado, 7 de setembro de 2013, o dia ainda não tinha clareado. Acordo com o Marcos e a nossa mãe conversando. Ele estava se arrumando para ir para casa. Me levantei enrolada em uma coberta para ir me despedir, mas antes que pudesse sair do quarto, escuto minha mãe dizendo que irá lá chamar as minhas 2 irmãs mais novas e eu para nos despedirmos do Marcos. Então o Marcos falou: "Não, mãe, tá muito frio, deixa elas dormindo. Sábado que vem já tô aqui de volta. E não esquece, hein, de arrumar um carro para nos buscar na rodoviária. A Bel vai trazer o Guilherme, que era o filho mais novo dela. Então não vai dar para vir de moto." Beleza, ouvindo isso, pulei da cama de novo, já dormindo. Ouvindo isso, pulei na cama de novo, já dormindo. Nem ouvi quando ele saiu. Que arrependimento. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi sair de sua boca e perdi a chance de dar o último abraço no meu tão amado irmão. Na quarta-feira seguinte, 11h30 da manhã, Débora, nossa irmã, liga para nossa mãe avisando que o Marcos havia chegado bem no sábado, trabalhou no domingo, mesmo de férias, para ajudar a Bel, mas que na segunda-feira ele passou mal. Foi levado para o hospital, fez alguns exames, tomou alguns remédios, mas não quis ficar internado. Fugiu de lá, mesmo não estando bem, e que na terça-feira, quando ia para o trabalho, encontrou a Bel na rua pedindo ajuda, pois o Marcos não estava bem. Tinha passado mal a noite toda, então as duas o levaram de volta para o hospital e que ele só chamava por ela. Quando soube disso, a lembrança daquela leitura de cartas feita há 1 ano veio com tudo, como se tivesse levado um soco no estômago. E no fundo eu já sabia que não veria mais o meu irmão com vida. Credo, gente. Minha mãe queria ir na mesma hora para lá, pois a Débora foi bem clara ao dizer que ele não estava bem, porém não tinha mais passagem de ônibus disponível para aquele dia. Só tinha para um outro dia no horário da noite para chegar lá só na sexta-feira de manhã. Ficar nessa espera sem saber direito como o filho estava foi uma tortura para ela, mas não tinha o que fazer senão esperar. Quando já estavam lá, só aguardando o horário de ir vê-lo, a Bel ligou para perguntar se a mãe já havia chegado e que não era para ir para o hospital, que estava em casa. Ele tinha fugido logo bem cedinho do hospital de novo. O estado dele era muito grave. Além da febre que vinha e voltava, ele estava também vomitando sangue puro. Mas nada o fazia ir de volta para o hospital. Ele só pedia para voltar para casa, que era para a mãe trazer ele de volta. Com muito custo, na tarde de sexta, quase anoitecendo, ele já não tinha mais forças, então conseguiram levá-lo de volta ao hospital. Lá os médicos disseram que ele tinha uma úlcera no estômago, uma ferida, no estômago, e que estava com uma hemorragia, por isso estava vomitando sangue. E que também estava com anemia já passada e que possivelmente já estava num quadro de leucemia. Porém, ainda precisava passar por mais exames para confirmar. Mas antes disso, teria que fazer uma transfusão de sangue, pois já havia perdido muito e não poderia fazer os exames sem estabilizar isso. Já no sábado, os médicos permitiram que a minha mãe e a Bel entrassem para ficar com ele a cada 2 horas por 15 minutos, na intenção de mantê-lo calmo, pois sempre que estava acordado ele gritava e pedia para sair dali, que ele precisava voltar para casa, que ali não era o lugar dele, e só pedia que a minha mãe levasse ele dali, que não o deixasse lá. Já tarde da noite, os 5 irmãos mais velhos que já estavam lá, eu não pude ir, pois tive que ficar com o nosso pai e com os 3 irmãos mais novos em casa. Então, os 5 irmãos mais velhos que já estavam lá conseguiram levar a nossa mãe para descansar um pouco na casa da Débora, deixando só a Bel no hospital com ele. Ninguém queria dormir, mas foram se deitar. Débora com seu marido no quarto e nossa mãe na sala com os outros irmãos, cada um num colchão. Tava tudo ali num silêncio, até minha mãe escutar quase num sussurro: "Mãe, mãe."
Ela se sentou, pois pensou ser um dos meninos chamando por ela. Mas todos à sua volta já estavam dormindo. Ela olhou no relógio e era 1h10 da madrugada. Deitou novamente e depois de uns 40 minutos, mais ou menos, a Débora se levanta chamando Pedro, nosso irmão mais velho, para levá-la até o hospital, pois tinha ficado um documento com ela e estavam precisando. Ah, tá. Tinha ficado um documento com ela aqui e estavam precisando lá no hospital. Depois de algumas horas veio a notícia. Na madrugada do dia 15 de setembro de 2013, o Marcos teve o seu coração paralisado por falta de sangue. Do momento de sua internação até a hora de seu falecimento, foi dado a ele 11 bolsas de sangue, mas o mesmo não parava em suas veias. O sangue, como assim não parava? Marcos vomitava tudo. Horário de sua morte, 1h10 da madrugada. Queriam fazer o seu enterro lá mesmo, para facilitar a remoção do corpo, mas nossa mãe bateu o pé e disse que lá o filho dela não ficava, que ela iria cumprir a promessa que fez a ele de levá-lo de volta para casa. E assim foi. No dia 15 de setembro de 2013, com 23 anos de idade, o Marcos retornou ao seu lar de origem. Não com suas próprias pernas, mas sim carregado em um caixão. No velório, tanto a Dora quanto a Patrícia compareceram. Dora se manteve discreta no seu canto. Já a Eliane, a ex-sogra que acompanhava a filha, veio falar comigo. Mas no lugar de me dizer palavras de conforto, como qualquer pessoa normal faria, chegou no meu ouvido e disse: "Quem é a mulherzinha que está lá chorando do lado da sua mãe?" Na hora, me deu uma raiva. Ela estava se referindo a Bel. Minha vontade era jogar ela para fora dali, mas eu mantive a calma e só respondi: "Aquela é a esposa do Marcos, que ficou do lado dele até o último segundo." Virei as costas e saí, pois já estávamos nos preparando para o enterro. Às vezes ainda me questiono: será que eu poderia ter feito alguma coisa para salvar a vida do meu irmão? Mesmo que através de uma brincadeira. Vejo assim porque ninguém ali era uma cartomante. Eu fui avisada 1 ano antes que isso ia acontecer, mas simplesmente não acreditei. Será que eu poderia ter salvo sua vida se tivesse levado isso mais a sério? Eu nunca vou saber, infelizmente. Me arrependo muito de não ter aproveitado a chance que tive para me despedir naquela noite. Mas sei que ele ainda me protege. No mês de fevereiro, agora, de 2021, em uma conversa descontraída sobre acontecimentos sobrenaturais, um dos amigos do Marcos, da época, que hoje é o meu namorado, nos contou que poucos meses depois de sua morte, uma amiga deles o chamou para conversar, dizendo que havia ido ao centro espírita que ela frequentava e que lá uma médium pediu para avisar a ela que tinha um amigo recém-desencarnado e que esse amigo ia passar a acompanhar os seus passos. E a médium, mesmo sem conhecer nenhum dos dois, disse tanto o nome do meu namorado quanto do Marcos. Fiquei passada, né? Na hora até brinquei, dizendo: "Ah, então a culpa é sua, Marcos, eu estar aturando esse velho chato. Deixa você comigo." Eu não sei direito, em detalhes, o que foi dito a ele por essa amiga. No dia ele ficou meio sem graça por ser um assunto delicado, mas vou perguntar assim que puder sobre isso. Só sei que ele ainda nos protege e que ainda iremos nos encontrar. Agradeço a Deus todos os dias por ter tido o prazer de chamá-lo de irmão. E como está escrito lá na sua lápide, a dor de tê-lo perdido não tira a alegria de tê-lo conhecido. Bom, esse foi o meu relato e fica aí um alerta para todos nós tomarmos cuidado com quem chamamos de amigos e colocamos perto da nossa família e para aproveitarmos ao máximo cada segundo ao lado de quem amamos, pois nunca saberemos quando será o último. Um grande beijo para você e que Deus continue sempre abençoando cada vez mais essa família linda que você e o Matheus têm. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, mas foi feito então um trabalho
o que foi dito? Foi dito, né, que foi feito um trabalho. Perdi meio aqui na parte. Cadê? Foi feito sim um trabalho de amarração local, para que nunca saísse de seu local de origem e assim permanecendo perto de quem fez o trabalho. Mas ele insistia e lutava para se manter longe. Ele morava em outro lugar, mas sempre voltava, né? Mas isso já está enraizado e mesmo contra a vontade dele, ele vai voltar, pois aqui se tornou o seu único lugar de paz. Por isso que ele chegava até a fugir do hospital, ele queria voltar para casa. No entanto, ele não irá mais voltar com as suas próprias pernas. Então, será que foi a Dora ou a mãe da outra namorada dele, sei lá, que fez alguma amarração, ou as duas, sei lá, fizeram? Tinha foto dele lá, a Dora tava saindo do rezador lá, não foi? E tinha foto dele lá. Hein, gente. Essas pessoas, olha. E aí ele foi ficando ruim. Sei lá, será que foi o que ela, coincidência ou trabalho feito? Pois é, a gente quer pensar que seja coincidência, quer dizer, né? Porque bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você tem uma história parecida, manda pra gente, deixa aqui nos comentários e se for comentar, que seja com respeito, por favor. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!